Olá, eu sou Alexandre Morales, sou diretor dos Sindicatos Bancários de Bauru e Região e apresentador do Sem Tarifa, programa destinado a você, bancário. Hoje, para realizar esse programa, eu conto com a participação de Sandra Moraes, voluntária do CVV, para tratarmos do tema Setembro Amarelo. Sandra, é um prazer ter você aqui, sinta-se em casa, muito bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, essa campanha tão importante. Bom, eu sou voluntária do CVV já há 10 anos, eu tenho formação em psicologia e quando eu decidi buscar um trabalho voluntário, eu encontrei no CVV essa oportunidade de estar desenvolvendo um pouco do meu conhecimento já, do que eu tinha em mente. Apesar do CVV não precisar de nenhum especialista, assim, para ser voluntário você não precisa ter nenhuma formação em psicologia especial, nada, Os voluntários são pessoas de várias profissões diferentes, Mas eu pretendia doar um pouco do meu tempo e encontrei no CVV esse trabalho que tem me ajudado muito, inclusive no meu autoaperfeiçoamento também, porque dentro do CVV a gente aprende muito, A gente entra por um primeiro processo seletivo e vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, São vários cursos que a gente vai fazendo, o trabalho é sempre desenvolvido em grupo, então é um trabalho que nos agrega muito. Poxa, Sandra, que bacana isso que você falou, porque no trabalho voluntário é muito disso, Você vem para fazer a doação, mas quem acaba recebendo às vezes é até você mesmo, essa retribuição, essa motivação aí que você expressou tão bem. Sandra, quantas pessoas participam desse projeto aqui em Bauru? Atualmente, Alexandre, a gente está, se eu não me engano, em 45 voluntários mais ou menos. O CVV atua 24 horas, Nós temos faixas de plantão de 4 horas semanais, cada voluntário, e é isso, A gente está em média com uns 45 voluntários atualmente. Essas pessoas, Sandra, elas recebem alguma forma de remuneração ou o trabalho é totalmente gratuito? Como funciona? Não, é engraçado você perguntar isso, porque na verdade o voluntário paga para trabalhar, Porque nós não recebemos nenhum tipo de verba de nenhum órgão, E a gente tem uma contribuição mensal, cada voluntário faz uma contribuição mensal para arcar com os custos das nossas despesas mensais, Além de toda a ajuda emocional que vocês praticam, vocês ainda desembolsam aí. Então, vale ainda mais o registro aí. Parabéns aí por essa atitude empática que vocês têm aí, num trabalho tão importante, tão bonito de ser feito, Uma ONG sem fins lucrativos que já está há algum tempo aí exercendo aí esse papel que é fundamental para a sociedade brasileira. Muito obrigado aí, receba os nossos cumprimentos. Obrigada. Ô Sandra, existiu por muito tempo um problema em se falar sobre a prevenção ao suicídio, era um tema muito tabu. E isso vem mudando aí ao longo dos anos, o CVV contribuiu para isso também. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa mudança, que hoje falar é o melhor remédio, Sim, sim. Essa campanha do Setembro Amarelo, ela começou em 2015, começou timidamente, Aqui em Bauru a gente fomos procurando parceiros, A cada ano foram mais empresas, pessoas agregando, E hoje a gente percebe um grande número, de pessoas já fazendo o seu Setembro Amarelo. Muitas empresas trabalham na CIPAT, dentro das suas empresas nesse período, levando informação, conhecimento. Em setembro a gente, vocês devem ter notado, vários prédios iluminados de amarelo, justamente para chamar a atenção para esse grande problema, A gente pode falar de saúde pública, até por conta do número que tem aumentado muito. A gente sabe que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. No Brasil, a cada 45 minutos.
Então nós estamos falando de um número muito alto que precisa, né? Que a gente precisa fazer algo a respeito. E falar sobre isso, trazer informação correta, ajuda a gente a identificar o que é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que às vezes estão atravessando esse momento difícil e que precisam de ajuda, de acolhimento, né? Sandra, a nossa categoria é uma categoria marcada pela depressão, né? E, consequentemente, por alguns casos de suicídio, devido às metas abusivas, né? A forma de trabalho cada vez promovendo mais ansiedade. No CVV, o público que vocês recebem, existe um público X ou realmente a depressão e o suicídio é uma coisa muito democrática que acaba abrangendo quase uma totalidade que você não consegue especificar muito? Mas existe como é que eu poderia falar? Um quadro de risco, né? Pessoas solitárias, pessoas com problemas, alguma profissão que chame mais, que traga mais aí o risco de suicídio? Olha, Alexandre, dentro do trabalho do CVV nós não temos estatísticas, né? Justamente por conta do anonimato. Todas as ligações são sigilosas, então a gente não tem como identificar isso. Mas o que a gente sabe, né? A gente sabe que a depressão ela potencializa o suicídio. Não quer dizer que toda pessoa que esteja, né, em depressão vá tentar o suicídio, não é isso. Mas ela potencializa, assim como o uso de drogas, né, também potencializa o suicídio. Então, a depressão é um fator, né, uma doença que também traz carrega um tabu, né, porque muitas pessoas ainda encaram a depressão como frescura, como preguiça, né, se você às vezes tem um jovem em casa e esse jovem não sai do quarto, está deitado, não tem ânimo para fazer nada, não tem vontade, não quer estudar, não quer trabalhar. O que os pais, né, ou a maioria das pessoas de fora olham? É preguiçoso, não quer fazer as coisas. E muitas vezes a pessoa está em depressão, precisa de tratamento, né? Outra coisa que a gente ouve muitas pessoas dizer, né, é falta de Deus, né? A pessoa precisa procurar alguma coisa, precisa sair, precisa se distrair, precisa se ocupar com alguma coisa que isso vai passar. Esse tipo de comentário, né, Sandra, acaba prejudicando ainda mais o paciente, porque a pessoa já está se sentindo mal. Aí ouve, é falta de Deus, fala, poxa, eu não tenho nem fé, né? Eu sou uma pessoa que não tem... Acaba transferindo para a pessoa a responsabilidade. E muitas vezes não é assim que funciona. Sim, exatamente, né? A gente acaba colocando um peso maior ainda em cima dessa pessoa, né? Ela já não está se sentindo bem, ela já não tem ânimo para fazer nada, né? Está se sentindo mal, talvez até pensando no suicídio como uma possível saída, né, para acabar com todo esse sofrimento. E aí a pessoa vem e diz que é frescura, que é preguiça, que é falta de Deus, que é falta do que fazer. Então a gente, por desinformação, né, por não saber como é que isso funciona, a gente acaba colocando um peso maior sobre essas pessoas. Né? Então, falar sobre isso, entender que a depressão é uma doença e que precisa de tratamento, pode ajudar, né? A gente a amenizar o sofrimento dessas pessoas. A doença mental, por a gente não conseguir visualizar, né, num raio-x, às vezes numa ressonância magnética, existe todo um tabu e um preconceito, porque como eu não consigo ver, eu posso, né, de maneira subjetiva, julgar aquilo como uma frescura. Isso na categoria bancária às vezes acontece, o colega se adoece, se afasta e às vezes o colega não tem a empatia de se colocar no lugar e pensar, poxa vida, ele realmente está precisando de uma ajuda, né? O que será que está acontecendo com ele? Mas falar, na verdade ele não quer trabalhar. Então, como você já disse, a juventude está muito sem esperança no nosso país e o grau, né, de depressivos jovens e que acabam tirando a própria vida é muito elevado. Gostaria que você falasse um pouquinho, por que está tão presente na juventude hoje o problema da depressão e suicídio, Sandra? Olha, é um assunto assim bem complexo, né, Alexandre? Não sei nem se eu consigo explicar um pouco sobre isso.
O que a gente sabe é que uma das faixas que tem aumentado muito o suicídio é dos 15 aos 29 anos. Também com os idosos tem aumentado e agora a gente já sabe até que com crianças, né? Já tem crianças se suicidando. Então, eu acho que é um assunto que precisa ainda de muita conversa, de muito estudo, para que a gente possa entender o que é que está acontecendo, né? O que está levando os jovens a acabarem com a sua vida, a tentarem contra a sua vida, né? Uma das coisas que, ao meu ver, contribui muito são as redes sociais, né? Hoje em dia a gente está todo mundo conectado e, apesar de ser uma coisa boa, eu não sei como os jovens estão lidando com isso, né? A gente percebe que nas redes sociais as pessoas geralmente colocam só o que é bom lá, né? O que é bonito, as viagens, os passeios, o emprego novo, a namorada bonita, o namorado, né? Só coisas boas. E quem não está bem, quem já não está bem consigo mesmo, vendo tudo isso, causa uma sensação de que só ele que não está bem, né? Só com ele que as coisas não dão certo. Isso vai trazendo um vazio, né? Interno, um comportamento mais isolado, uma falta de pertencimento, como se nada fizesse sentido na vida, né? Se ele não tem tudo aquilo que ele está vendo lá, que os colegas têm, então a vida para ele não vale a pena, né? Para que viver desse jeito, né? E também muitas vezes questões de relacionamento, né? Dificuldades em casa, relacionamento com os pais, às vezes pais separados, falta de compreensão com questões do jovem. Eu acho que o jovem hoje em dia ele é visto, né, a própria adolescência, a gente vê que esse período da faixa aí, né, grande de suicídio engloba o período da adolescência. E a gente sabe que a adolescência é um período complicado, onde o jovem está numa transição. Então tem muitos problemas, a gente acha que o jovem não tem problema, né? Mas se a gente lembrar, nós também já fomos jovens, né? Se a gente lembrar lá da nossa época, não foi tão fácil assim, né? Passar por essa fase. E para algumas pessoas isso é mais turbulento, tem mais questões aí envolvidas, muitas vezes questões ligadas até à sexualidade, né? Essa descoberta, quando se percebe diferente, como é que eu faço, não sabe como lidar com isso, muito bullying, né, nas escolas, muitas brincadeiras. Sandra, muito legal você falar disso, né, dessa dificuldade, né, que hoje o jovem tem na sociedade de se descobrir, de achar o seu caminho, o seu lugar. Sim. E a questão de que hoje tudo é mimimi, né? Para algumas pessoas tudo é mimimi e na verdade às vezes são problemas gravíssimos, né? Que se fossem trabalhados da maneira adequada, fossem realmente evitado aí uma depressão ou até mesmo um suicídio. A gente estava conversando aqui, você falou que 90% dos casos de depressão poderiam ter sido evitados se tivesse uma escuta qualificada, se a pessoa realmente tivesse dado sinais e o grupo familiar, os colegas, os amigos tivessem escutado esse grito de socorro que é o suicídio. No nosso país, a juventude enfrenta o problema do desemprego e tem agora enfrentado esse problema, tudo é mimimi, você tem que ser forte, você tem que ser macho, né? Você tem que aguentar o tranco. E, na verdade, não é nada disso, né? Na verdade, é um momento, como você já falou, um momento muitas vezes de crise, né? Tem pessoas que passam pela adolescência sem problema. Agora, tem pessoas que enfrentam crises porque já tem esses diversos fatores que você já muito bem citou e que eles acabam, sim, potencializando, às vezes, para uma depressão e, consequentemente, para um caso de suicídio. Um alerta muito importante. Não é frescura, né? Nós precisamos ver que é doença. Apesar de você não enxergar a doença mental, ela existe, pessoal. E as pessoas que sofrem na pele esse tipo de doença é uma das dores mais insuportáveis. Por isso que muitas vezes elas acabam colocando fim de maneira desesperada aí, pelas próprias mãos, infelizmente. Sandra, eu gostaria que você falasse um pouquinho também
Sobre a programação do Setembro Amarelo, você falou que existe muita coisa acontecendo, né? Que o CVV já começou essa campanha aí. E falasse, inclusive, aí do que o CVV Bauru está trazendo de programação. Eu estou sabendo aí que tem um rondelli delicioso aí que vocês também estão vendendo. Fala um pouquinho pra gente. Isso. Então, Alexandre, durante todo o mês de setembro, né, estão acontecendo várias lives, né, entrevistas com profissionais, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, pessoas da área que possam agregar, que possam trazer conhecimento para que a gente amplie esse nosso olhar, né, para a questão do suicídio, para que a gente vá acabando com esse tabu. A gente sabe que o silêncio é o grande problema, né? O silêncio pode matar. Porque quando você não sabe o que olhar, quando você não percebe o que você pode fazer para ajudar, ou quando você muitas vezes não tem coragem, né, de abordar alguém que você está percebendo que não está bem. Porque tudo isso faz a gente pensar, né? Se eu percebo alguém que está em sofrimento, como é que eu faço para ajudar? Né? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Se eu conversar com ele e ele me disser que está pensando em suicídio, o que eu faço? Eu acho que esse é um grande medo que as pessoas às vezes têm de se aproximar, de ir de encontro ao sofrimento do outro. Então a gente prefere muitas vezes ficar na nossa zona de conforto. Né? Eu percebo que meu colega não está legal, mas eu não vou perguntar. E aí, se ele falar que não está bem ou me contar o problema dele, vou ter que ajudar a resolver, né? O problema passa a ser meu também. E não é assim. A gente sabe que, né, o problema é do outro, a gente não tem como resolver o problema dos outros. Né? A gente tem que dar conta do nosso, mal das vezes consegue resolver o nosso, mas a gente pode ajudar estando próximo, oferecendo ajuda. Olha, estou aqui com você, né? Ter uma conversa sem julgamento, sem crítica, sem dizer para o outro o que ele tem que fazer, porque muitas vezes o que a pessoa precisa naquele momento é só falar dessa dor, né? Botar para fora tudo isso já vai causar um grande alívio para ele. Então, tudo isso está sendo conversado durante o Setembro Amarelo, nessa campanha, está sendo falado, exposto, né, para que as pessoas entendam e percam esse medo de conversar e de estender a mão, né, e procurar ajudar essas pessoas. E a gente vai ter agora também no final da campanha, dia 26 de setembro, nos outros anos a gente pôde fazer um show ao vivo, um jantar, um encontro gostoso, né? Esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, não vai ser possível, mas a gente deu um jeitinho de fazer uma live ao vivo. Nós vamos trazer o Ricardo Bombarda, que vai estar fazendo, né, esse show pra gente. E nós estamos vendendo o rondelli, fazendo a campanha do rondelli pela vida, que é você adquire o rondelli, né? Você faz a massa na sua casa e assiste o show no sábado à noite, né? Ali com os seus familiares. Vai poder ter uma interação, que nós vamos ter telões lá, então se você quiser tirar uma foto, gravar alguma mensagem, vai ser passada durante a exibição do show. Então a gente está tentando uma forma aí de interagir. E toda essa renda vai ser revertida para o CVV em prol da sua sede própria, porque esse ano, né, nesse mês, inclusive, nós ganhamos da Prefeitura um terreno para a construção da nossa sede própria, que é um sonho antigo do CVV. Nós queremos ampliar o nosso trabalho e o espaço que nós temos hoje, né, apesar de nos ter acolhido muito bem num momento onde a gente não estávamos sem espaço nenhum para poder desenvolver o trabalho, um empresário da cidade nos cedeu um imóvel dele, a gente está lá até hoje, mas é um imóvel pequeno que já não comporta, né, as ações que o CVV precisa desenvolver. Então nós precisamos construir uma sede onde a gente possamos fazer atendimento presencial, que não é possível hoje, possamos fazer encontros com a comunidade. Nós temos aí o Cine Ser, né, que é a exibição de uns curtas, onde
proporciona também uma discussão, um autoconhecimento. Também queremos fazer os nossos cursos, precisamos de um espaço para promover os cursos, os encontros com os voluntários também. Então essa sede vem para, né, completar todo esse trabalho que a gente tem para desenvolver, né, para a comunidade de Bauru. Então participem, né? Essa massa é uma massa muito boa, é da Luíde Massas, daqui de Bauru, e tenho certeza que vocês vão gostar. Sandra, que legal que a gente tem a oportunidade aí de estar ajudando o CVV e comendo aí uma boa massa. Sandra, eu queria que você falasse para mim um pouquinho sobre... Existe um senso comum aí, algumas pessoas acreditam, infelizmente, de maneira equivocada, que as pessoas que falam não acabam cometendo suicídio. Existem mais uma série de coisas que são puro mito. Gostaria que você falasse aí da importância de prestar atenção em alguns sinais. Porque a pessoa que comete suicídio, geralmente ela pede ajuda muito antes disso, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, é verdade, Alexandre. O suicídio, ele não acontece do dia para a noite, né? Ninguém acorda um dia e fala, hoje eu vou me matar. Não é assim, né? O suicídio é um processo, às vezes longo, de muito sofrimento. Então, e durante esse tempo, a pessoa vai dando sinais de que alguma coisa não está bem com ela. E aí, os preconceitos que a sociedade ainda tem, né, em relação a isso, prejudicam esse nosso olhar, né, de achar que pode estar acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, que ela pode estar precisando de ajuda. Um dos grandes mitos, né, que a gente ouve é assim, se a pessoa está falando que vai se matar, ela não vai fazer, porque quem quer fazer vai lá e faz, não fala. Isso é um grande mito, porque as pessoas fazem. Se ela está falando, com certeza ela já está até planejando isso. Então é um sinal de alerta máximo, né? Vamos ficar próximo, vamos perguntar, vamos estender a mão para essa pessoa, vamos estar junto, né? Para saber o que é que está acontecendo com ela e como é que a gente pode ajudar. Muitas vezes a pessoa não dá sinais claros, mas ela pode estar falando, né, situações, frases do tipo, eu não aguento mais, está muito difícil para mim, eu tenho vontade de sumir, qualquer dia vocês vão chegar aqui, eu não vou estar mais. Tudo isso são frases que é para a gente despertar, falar, poxa, por quê? Alguém que está bem não vai falar isso, não é verdade? Se você está bem, você não vai dizer alguma coisa nesse sentido. Agora, quando a pessoa fala alguma coisa nesse sentido, é porque ela já não está bem, ela já não está dando conta do que está acontecendo com ela, ela está em sofrimento. Então, encontrar, e muitas vezes ela tentou falar com alguém, né? Como a gente já falou aqui, às vezes ela tentou conversar, mas não foi acolhida, não foi ouvida. E essa é uma escuta, né? É uma coisa que a gente precisa desenvolver também, essa escuta empática. Porque quando alguém vem nos relatar um problema, às vezes a gente não deixa nem a pessoa terminar de falar, eu já estou procurando uma solução para o problema dela. Eu já estou dizendo para ela, olha, faça tal coisa. Mas olha, fulano passou por coisa pior que você e sobreviveu, tá? Então, bola para frente, né? Levanta a cabeça, você vai sair disso. Amanhã é um outro dia, né? Vai ser melhor. E a pessoa que está sofrendo, ela não precisa disso, né? Ela já está mal. Se ela ouvir frases desse tipo, vai fazer ela se sentir pior ainda. Uma frase que é muito comum, né? É falta de Deus, né? Isso é uma coisa que a pessoa fica, se ela já está mal, ela vai pro buraco mesmo. Com certeza, você vai afundar mais, né? Ela nesse poço sem fim aí. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai conversar com alguém nesse sentido. E assim, não precisa muita coisa, né? Mas o que eu faço? Como é que eu falo? O que é que eu vou falar? A gente fala menos e ouve mais. Né? Esse é o grande sentido da coisa. Deixa a pessoa falar, proporcione a ela um ambiente onde ela possa dizer, né? Um ambiente sem ameaça, que é isso que o CVV faz. Né? Quando a pessoa liga para o CVV, ela encontra um ambiente propício,
para que ela fale, porque ela não vai se sentir julgada, ela não vai se sentir criticada, ela vai encontrar alguém com paciência, com o tempo todo ali para ela, focada nela, no sentimento dela, e isso faz toda a diferença, né? Nós não vamos lá aconselhar, nós não vamos dizer para ela isso está errado, isso está certo, você não devia fazer isso, não. A gente só vai acolhê-la naquele momento de dor. Nós vamos estar junto com ela, né? Ouvindo todo aquele rol de problemas que ela está passando. E que as outras pessoas no dia a dia não têm a paciência de ouvir, às vezes não têm o tempo também, né? Ou às vezes a gente perde a paciência. Por exemplo, falar com alguém depressivo, né? A pessoa depressiva geralmente está sempre falando do mesmo assunto, do mesmo problema, que ela não encontra saída, ela está sempre falando a mesma coisa. E muitas vezes as pessoas perdem a paciência de ouvir, né? Acha que, nossa, lá vem a pessoa com o mesmo problema de novo. Mesma ladainha. Isso, né? A mesma historinha. Então não tenho tempo, não tenho paciência. E muitas vezes a pessoa só precisa se sentir acolhida, sem que digam para ela, olha, né, você não precisa se sentir assim, isso vai passar, né? Não, tem que dizer para ela, poxa, percebo que você não está bem, né? Você acha que você gostaria de ter uma ajuda profissional? Você não acha que você está precisando de ajuda, né? Você gostaria de que eu te acompanhasse numa consulta? Você quer que eu marque para você uma consulta? Porque, gente, muitas vezes a pessoa não tem nem essa coragem, essa vontade de marcar uma consulta. E às vezes essa sua fala pode ajudar, né? Ela pode falar, eu acho que seria bom, você pode ir comigo? Porque às vezes nem isso, nem essa, sabe, essa iniciativa a pessoa tem. Então muitas vezes isso já ajuda muito, né? Nessa conversa. Uma escuta atenciosa faz toda a diferença, né? Exatamente. Bom, é isso. Sandra, eu gostaria de falar também aqui um pouquinho sobre como que surgiu essa data do Setembro Amarelo e por que da cor amarela. Não sei se você vai saber me falar isso, tá? Sim. Mas eu tenho uma curiosidade de entender a porquê da cor amarela. Ok. Bom, no Brasil, a cor amarela foi criada no sentido assim. Se você observar um sinaleiro, né? Você tem lá o verde, o amarelo e o vermelho. O verde, ok. O amarelo significa o quê? Atenção, não é isso? Então, a cor amarela, para a gente, é isso. A gente quer chamar a atenção para um assunto difícil de falar ainda, envolto em preconceito, em informações erradas. Então, o amarelo quer chamar a nossa atenção, a sua atenção, para que a gente olhe para isso de uma forma mais ampliada. Por isso, vários prédios iluminados de amarelo, né, para que a gente realmente preste atenção e discuta e fale mais sobre o assunto. Sandra, queria agradecer aí a sua participação, realmente muito boa, né? Uma entrevista super agradável, tenho certeza que quem vai acompanhar essa entrevista vai ganhar muito. Eu vou querer que você depois passe o contato do CVV, tá? O telefone, e eu quero alertar você, bancário. Bom, você já viu aqui um pouquinho do trabalho de uma voluntária do CVV, que bacana, eles não recebem ajuda de ninguém praticamente, tá? Não recebem salário e mesmo assim se dedicam a escutar o seu problema. Portanto, você vai estar lá recebendo uma equipe capacitada, escutando realmente o seu problema. E eu tenho certeza que se você está passando por alguma dor emocional, algum problema, o CVV vai conseguir te ajudar, assim como ajuda milhares de brasileiros. Sandra, eu queria que você passasse o contato do CVV, né, um telefone onde as pessoas podem ligar e receber esse acolhimento, e falasse aí as redes sociais do CVV, eu não sei se tem. E convidar essas pessoas a participarem aí desse projeto maravilhoso. Mais uma vez eu quero aqui, em nome do Sindicato dos Bancários, agradecer a sua presença e o trabalho voluntário que vocês realizam, né? Ok, Alexandre, vamos falar sobre isso, né? O CVV, nós temos um site, né, que é o www.cvv.org. Você entrando no site, você vai encontrar várias informações também. Você pode entrar em contato com o voluntário através do chat, por e-mail, né?
e-mail parece uma coisa meio já deixada de lado, mas ainda funciona. A gente recebe muitos e-mails, principalmente de jovens, né, que talvez não tenham aí não sei, não gostem muito do telefone, de falar ao vivo, preferem escrever. Então, as pessoas que nos escrevem por e-mail, elas têm esse retorno também por e-mail. Nós temos o número 188, que é um número nacional, ele está funcionando desde 2017. Foi uma parceria com o Ministério da Saúde, onde a pessoa pode ligar de qualquer lugar do Brasil, sem custo nenhum, né? A ligação é totalmente gratuita. Ela cai numa central e essa central distribui para o voluntário que está disponível naquele momento. Então, nós temos o CVV espalhado pelo Brasil todo, então a pessoa que liga pode ser atendida por um voluntário de qualquer lugar do Brasil. E eu queria convidar vocês para também serem voluntários, né? Para quem tem aí um tempinho disponível, 4 horas semanais e mais uma reunião mensal, que é o mínimo exigido, né, para ser voluntário, tem mais de 18 anos e possa fazer um curso de preparação. Nós vamos ter um curso começando agora dia 3 de outubro, totalmente online, né, por conta da pandemia. A gente também teve que se adequar, né? Então vamos fazer esse curso online, vai começar dia 3 de outubro, é um curso gratuito também. Esse é o primeiro processo seletivo para que você entre, né, para o CVV, para que você se torne um voluntário. E depois, como eu disse, né, ao longo do tempo você vai se aperfeiçoando, vai fazendo outros cursos, né, se aperfeiçoando, se autoconhecendo para aprimorar o seu trabalho. Como a gente também não tem, né, nenhuma verba, nós fazemos várias campanhas durante o ano. E agora essa que a gente está fazendo esse mês é a do Rondelli. Então, se vocês puderem participar, eu sei que a Fran está aí, né, oferecendo para vocês os rondellis, ela tem vendido bastante, né? Vocês têm ajudado a gente nessa campanha. E é isso, pessoal. Vamos, né, ajudar comprando uma massa gostosa, assistindo a um show, né? Dá para fazer um jantarzinho aí com os familiares e junto assistir aí a live com o Ricardo Bombardo, com músicas italianas, para que a gente faça um encerramento dessa campanha com chave de ouro. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter podido conversar um pouquinho com vocês. Obrigada. Sandra, muito agradável a entrevista, a honra, né, foi nossa. Eu queria pedir para você agora, bancário, você compareça, né, faz lá, observa essa live aí, compareça lá na internet, compra essa massa. E eu vou pedir para você também compartilhar esse vídeo. Com certeza, quanto mais pessoas tiverem essa mensagem, mais pessoas podem se beneficiar e a gente pode estar ajudando muito pessoas com problemas emocionais aí. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, acompanhem os nossos vídeos, compartilhem. Sindicatos Bancários de Bauru e região, na luta com vocês.